Olá, jovens humanos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou maravilhosa. Adivinhe só quem bateu 1000 inscritos? Certeza que quando esse vídeo sair vou ter um pouquinho mais, pelo menos assim eu espero. Mas nesse instante eu bati 1000 inscritos e eu fiquei muito feliz, gente. Pode até parecer pouco, mas pra mim é muito. E eu sei do quanto tem sido desafiador pra mim até mesmo aparecer, porque minha intenção nunca foi essa. E realmente encaixar a minha rotina com isso, né? Porque eu faço tudo, eu faço solteiros, eu pesquiso as histórias, eu recebo as histórias, eu junto as coisas, o que não é de relato, né? Porque eu gosto muito, para além dos relatos, de falar sobre fatos sobrenaturais. E aí eu gravo, eu edito, eu faço tudo. E ainda tem um bebê, e casa, e mais um monte de coisa. E é muito difícil, sabe, encaixar. Mas tá sendo muito gratificante, porque eu tô fazendo uma coisa que eu gosto muito e eu espero muito conseguir continuar nisso. Então, pra mim foi um marco muito importante. Eu queria muito agradecer vocês de verdade por estarem aqui comigo. Tem um pessoal aí que tá desde quando eu comecei. Eu já passei por vários de formatos de vídeo, né? De voz de IA, de só minha voz, de gatinho falando. E agora eu tô aqui falando diretamente com vocês. E tem algumas pessoas que tá comigo desde o início e, enfim, até hoje tá aqui, comenta e gosta, e eu vou mudando as coisas e as pessoas vão comentando, vão interagindo comigo e eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Eu agradeço muito por todos vocês que estão aqui. E para comemorar isso, eu queria contar uma história minha. Eu tenho várias e várias histórias, né? Eu tive uma vida um pouquinho esquisita. Mas assim, tem uma em específico que marcou eu, a minha família, e que virou, tipo, a história da família. Teve outras meio estranhas, mas essa, assim, da minha família, do meu núcleo familiar, de mãe, irmãos, etc. Essa foi a que marcou mais, sabe? E ela também foi o gatilho de eu começar a fazer as coisas aqui no canal, porque eu mandei essa história uma vez para um canal e essa história, tipo assim, foi muito bem recebida, sabe? E a minha irmã uma vez falou: por que você não conta suas histórias? Por que você não fala você mesmo, né? E isso pra mim não fazia muito sentido, sabe? Mas aí, quando a minha filha veio, eu não via mais sentido de sair pra trabalhar, entende? Eu queria ficar com ela, eu queria ter algo que eu pudesse fazer e não precisasse sair e deixar ela. E aí a minha irmã veio e falou comigo de novo: por que você não conta? Por que você não tenta? Vai que dá certo, você vai conseguir trabalhar, vai conseguir ter o seu dinheiro, a sua remuneração em casa. E é isso que eu venho tentando buscar, fazendo algo que eu gosto muito. Então, assim, essa introdução já tá ficando um pouquinho longa. E é isso, eu vou contar uma história que é minha. Lógico que tem os adendos, as observações, mas eu vou fazer esses comentários no final. Eu espero muito que vocês gostem. É um relato um pouquinho longo, mas, enfim, aconteceu comigo. E o nome do relato é Rosaura. Vamos lá? Sabe aquela parte da sua vida ou história que vira uma marca registrada? Aquela que vira referência de quem você é? Aí quando alguém vai falar de você, a história vira tipo o seu sobrenome? Tipo assim, sabe a fulana? Não sei. Ah, aquela que bateu num carro parado na avenida principal da cidade. Ou aquela que namorou o fulano e pegou ele com outra. Pois bem, no meu caso é aquela que tem medo de bonecas. Eu enviei essa história para outro canal. Não espero que todos acreditem em mim, ou que eu seja reverenciada por ela. Mas eu gostaria de esclarecer um ponto que vi com recorrência nos comentários. Nossa, como ela consegue lembrar de fatos que aconteceram quando ela tinha apenas 4 anos? Sério, isso foi o que eu mais li. É simples, eu não lembro, pelo menos não da maioria. É importante dizer que essa história não marcou só a mim, mas também toda a minha família. Todos tiveram suas vivências com a dita boneca. Confesso que há possibilidades de umas poucas coisas que eu lembro serem falsas memórias, pois eu cresci ouvindo essa história. Talvez eu me lembre apenas porque eu ouvi falar, mas a verdade é que para eu escrever os fatos que ocorrem no início, eu pedi a ajuda das minhas irmãs. Até os fatos que eu realmente lembro,
que são após os 6 anos de idade. Quase 100% da história é baseada nas memórias das minhas irmãs. Dito isso, espero que tenha ficado explicadinho. E sem mais delongas, narrarei novamente a história que marcou a minha vida. No meu aniversário de 4 anos, em 1996, ganhei uma boneca dos meus pais. Era uma boneca grande, do tamanho de uma criança de uns 3 a 4 anos, ou seja, quase do meu tamanho. Seu nome vinha na caixa, e era Rosaura. Ela era loirinha, dos olhos azuis, tinha 2 dentinhos embaixo e 2 dentinhos em cima. E o maior encanto era seu cabelo. Ela tinha boa parte do cabelo curtinho e uma parte bem no meio da cabeça que era muito comprido. Era como se fosse um rabo de cavalo, que ia até a parte de baixo, bem perto da bunda. Em suas costas havia uma engrenagem. Conforme você girava o botão, o cabelo encolhia, ia recolhendo para dentro da boneca e deixando mais curto, até ficar Chanel, como se fosse desejado, como se estivesse brincando de cortar o cabelo ou coisa assim. Desde o primeiro momento que eu a vi, amei meu presente, mesmo que naquele dia eu tenha ganhado muitos presentes. Ainda assim, aquele foi o meu predileto, e apenas para a boneca eu dei atenção. Nem sei se abri outros presentes quando eu ganhei Rosaura. Eu só sei que eu queria saber só dela, e foi assim nos 3 anos que se seguiram. O estranho é que apenas eu gostei da boneca. Tenho 2 irmãs mais velhas que eu. Uma tinha 8 anos na época e a mais velha 12. Tudo que eu ganhava elas vinham conferir, mesmo porque a do meio ainda brincava comigo. Então era do interesse delas saber o que eu estava ganhando também. Mas o único comentário que eu escutei de Rosaura, não me lembro de qual irmã, foi: que boneca feia. Bom, pouco tempo atrás disso acontecer, desse aniversário e esse presente, eu tinha uma amiga supostamente imaginária. Contudo, após episódios conturbados envolvendo essa amiga, contarei em um próximo relato. Parei de brincar com ela. Essa história quem conta é minha irmã do meio. Ela é quem lembra, eu mesmo não lembro de nada dessa minha amiga imaginária. Minha irmã é convicta até hoje que havia muito mais do que minha imaginação nessa história. Eu desviei um pouco da história da boneca e contei sobre a amiga imaginária, pois eu teorizo que eu a substituí. Parei de brincar com uma para brincar com a outra. Às vezes, quando minha imaginação vai um pouco mais longe, teorizo que, sei lá, sabe? Às vezes o que eu brincava e me chamava de amiga começou a se manifestar através da boneca com o claro objetivo de continuar na minha vida. Eu brincava apenas com Rosaura. Ela ia comigo para a mesa na hora do almoço, café da manhã, janta ou qualquer outro momento que eu me sentava à mesa. Dormia comigo e, acreditem ou não, até mesmo depois de mais velho um pouquinho, lembro-me de diversas vezes que eu ia tomar banho com ela. Inexplicavelmente, ao menos para mim, todos tinham medo de Rosaura. Quando digo todos, quero dizer minhas irmãs, primos, amigo das minhas irmãs, meus amigos e qualquer um que fosse de visita, que estivesse passando pela casa. Todos, menos eu e meus pais, que mesmo se Rosaura fosse um ser humano de verdade ou um mini diabinho, provavelmente eles nem iam perceber. Não vou ser injusta também. Nosso hobby era ver filmes de terror e qualquer coisa ou brincadeira que envolvia o sobrenatural. Brincávamos muito da famosa brincadeira do copo, caneta, moeda ou qualquer coisa que nos colocasse em contato com o além. Logo, era normal que os meus pais achassem que tudo não passava de imaginação, provavelmente provocada pelo medo causado pelos nossos hábitos peculiares. Saliento que naquela época um dos filmes de terror mais conhecidos e temidos era O Brinquedo Assassino, o que tirava completamente a credibilidade do medo das minhas irmãs. Não só o brinquedo assassino, mas outros fatores também colaboravam e muito para que tudo que falassem fosse apenas medo de criança. Havia muitos boatos sobre a boneca da Xuxa naquela época. Uma boneca dos anos 80 chamada Amiguinha também. Enfim, não eram bons anos para ter uma boneca daquele tamanho. Inicialmente, o relato das minhas irmãs era principalmente um incômodo quando viam a boneca, passavam ou estavam próximos dela. Sempre diziam que se sentiam mal, vigiadas e sentiam que algo ruim emanava dela. Com o tempo, começaram a vir os pesadelos. Com frequência, minhas irmãs sonhavam com a boneca andando pela casa, puxando seus pés ou de alguma forma criando vida e as perseguindo.
As visitas também começaram a sonhar com a boneca, e cada dia era mais difícil mantê-la em todas as coisas que fazia, pois minhas irmãs não aceitavam mais dividir o ambiente com aquela boneca. De todos os relatos de sonhos e temores, o que mais ganha destaque, pois foi algo que envolveu todos que estavam na casa, foi um com o meu primo. Era um período de férias. Nós tínhamos 3 primos que moravam numa cidade próxima à nossa e éramos muito unidos. As férias que não passávamos na cidade deles, eles passavam em nossa cidade, ou seja, estávamos sempre juntos. Pois bem, nossos primos haviam ido para lá. E quando isso acontecia, minha mãe juntava as camas de solteiro das minhas irmãs, enrolava umas cobertas e colocava entre as camas e uma entre a cama e a parede, uma das camas e a parede. Minhas irmãs e minha prima dormiam nas camas unidas, enquanto os meus 2 primos dormiam no colchão no chão, ao lado das camas. Eu era muito pequena para ficar entre eles até mais tarde, então quando eu acordei já foi na hora do tumulto. Meu primo mais velho já estava entrando na adolescência, e ele, apesar de ser muito brincalhão, já estava numa fase de se mostrar adulto, sendo independente e corajoso. Por isso, ele nunca amarelava com nada, seja qual fosse a proposta. Acho que por ter vindo logo dele, a coisa ficou tão assustadora, sabe? No meio da noite, meu primo começou a gritar incansavelmente, chorava como uma criança pequena, estava extremamente assustado. Isso nunca, repito, e peço que ponha uma ênfase nisso, nunca havia acontecido. Meu primo nunca tinha demonstrado medo de qualquer que fosse o filme ou brincadeira. Na verdade, ele costumava ser bem diferente a tudo, sempre tratando aquilo como coisas de criança. Enfim, depois de muito esforço tentando acalmá-lo, ele contou que havia tido um sonho terrível e quem protagonizava o sonho era a boneca Rosaura. Segundo ele, sonhou com a Rosaura e o sonho foi muito real. No sonho, ele acordava naquele quarto mesmo e ela estava em pé, perto da porta, parada, olhando fixamente para ele. Então ele olhou para os lados e viu que todos nós estávamos mortos. Ele voltou a olhar para a boneca e reparou que a sua roupa estava suja de sangue. Então ela sorriu para ele e lentamente levantou o braço, revelando uma faca em sua mão. Obviamente ele saiu correndo, tentando se salvar, mas no fim ela o decapitava e foi bem nessa hora que ele acordou, dando origem a toda a confusão noturna já descrita. Para acalmá-lo, meus pais colocaram a boneca para dormir fora da casa. Eu, por minha vez, fiquei insatisfeitíssima, pois era um absurdo o que diziam e sentiam sobre a minha boneca. Pelo menos, era isso que eu pensava. Outros episódios de sonhos aconteceram, como quando todos tiveram o mesmo sonho, acordaram ao mesmo tempo e, ao conversarem entre si, perceberam que sonharam a mesma coisa. Era sempre o mesmo enredo. Rosaura matando todo mundo. Um fato que me acompanhou por muito tempo, pois, desde o ocorrido, minha brincadeira preferida com Rosaura era testá-la, então ficou muito marcado na minha cabeça. Depois do episódio com meu primo, minhas irmãs não queriam mais dar de cara com aquela boneca pela casa. Estavam convictas de que ela mataria toda a família a qualquer momento. No entanto, eu não aceitava perder minha boneca devido à medo alheio. Tentando mediar a situação, minha mãe propôs colocar Rosaura no quarto de hóspedes. Na minha casa, haviam 4 quartos. Um era dos meus pais e eu dormia com eles. Outro das minhas irmãs, um de hóspedes e um ficava no fundo da casa, junto à área de serviço. Lá era o quarto dos brinquedos, mas também era onde minha mãe estendia roupa e eventualmente minhas irmãs e eu brincavam. No quarto de hóspedes havia uma cama de casal, o meu guarda-roupa e um baú, daqueles antigos, que se usava para guardar cobertas e travesseiros. Esse cômodo era o único onde ninguém ia, a não ser quando tínhamos visita. Minha mãe disse para eu brincar com a Rosaura apenas lá. E disse para que eu não a tirasse daquele cômodo. Assim minhas irmãs não a veriam e eu continuaria com a minha rotina quase normal com a Rosaura. Os dias seguiram e eu seguia com a minha rotina. Levava biscoitos e leite para comer junto com a Rosaura todos os dias. E brincava até cansar. Mas venhamos e convenhamos, o ser humano é bicho estranho. Minhas irmãs, morrendo de medo da boneca, não se contentaram com o acordo e queriam de toda forma me convencer que a boneca era maligna.
Não demorou muito para começarem a observá-la. E, não muito depois, concluí que a boneca se movia pelo quarto. O baú era alto para mim, então dificilmente eu o tirava de cima do baú. Inicialmente, minhas irmãs achavam que era eu quem a movia para os lugares do quarto, pois eram mais acessíveis para mim. Mas a verdade é que dificilmente eu a tirava de cima do baú. Geralmente levava os brinquedos, comida e etc. para lá, espalhava tudo no baú ou do lado dela e brincava ali mesmo. Quando minhas irmãs entenderam que não era eu quem a movia, enlouqueceram e tentaram me convencer do ocorrido a todo custo. Minhas irmãs pegaram a chave do quarto, colocaram Rosaura em cima do baú, trancaram a porta e me mostraram tudo. Onde ela havia ficado, a porta sendo trancada, a chave guardada. Nós esperamos por um tempo, abrimos a porta e a boneca estava em cima da cama. Eu falei que podia ter outra chave, ou poderia ser elas que moveu e eu não estava por perto, apenas para me pregar uma peça. Sem coragem de colocar a boneca no baú, apenas trancaram a porta e esperamos ali, sentadas no chão, em frente ao quarto. Ninguém entrou, ninguém saiu. Quando abrimos a porta, para minha surpresa, a boneca estava sentada no baú. Claro, minhas irmãs quase morreram de medo, mas eu fiquei maravilhada com a ideia de que a minha boneca preferida também poderia ser a minha melhor amiga. Podia falar, andar e tudo mais, então eu dei continuidade aos testes eu mesma. Depois disso, acabou virando uma brincadeira lá em casa. A Rosaura nunca estava no mesmo lugar que deixávamos. Para mim, era como brincar de pique-esconde. No ano de 1998, os meus pais se separaram e nos mudamos para outra cidade, para uma casa na mesma rua da minha avó e dos meus primos. A casa era conhecida na vizinhança, cheia de histórias de alguém que havia morrido lá, que era assombrado e essas coisas. Isso aguçou nossa curiosidade sobrenatural. Um dia eu estava sozinha em casa, brincando na varanda, e Rosaura estava do meu lado, escorada na parede. Eu estava brincando com o jogo da moeda e desafiei o suposto espírito com quem eu estava conversando se realmente ele estava ali, então que ele me desse um sinal. Nada aconteceu. Então eu disse de novo: se está aqui, me dê um sinal. E para o meu espanto, a Rosaura mexeu o rosto, virou olhando para mim e depois caiu para frente. No mesmo instante eu abri o portão e corri para a casa da minha avó. Quando minhas irmãs chegaram, contei o que havia acontecido e elas falaram: eu disse, essa boneca é assombrada. Mas eu me recusava a acreditar que Rosaura era assombrada. Para mim, o espírito com quem eu estava falando foi quem tinha feito aquilo para me assustar. Outro ocorrido marcante foi com a minha irmã do meio. Entre a cozinha e a sala havia um cômodo pequeno. Acredito que era a cozinha antiga da casa. Nesse cômodo, minha mãe guardava o baú de brinquedos, uma escrivaninha com nossos livros e materiais de escola, enfim, umas bagunças. A Rosaura ficava nesse cômodo, em cima do baú de brinquedos. Um dia, em casa, a minha irmã foi passar da sala para a cozinha. Quando passou por esse cômodo, a Rosaura mudou de feição. Segundo ela, mexeu os braços e os ergueu para frente. Abriu a boca e franziu o nariz, tipo assim, como se fizesse careta. Minha irmã voltou para trás e gritou. Estávamos todos na sala, no cômodo do lado do corrido. Minha mãe correu para ver o que tinha acontecido, e quando minha irmã contou, ela resolveu que estava na hora de manter a Rosaura do lado de fora da casa. Depois de um tempo, minha família se tornou evangélica. Íamos a uma igreja que tinha no fim da rua. E depois disso, eu fui ficando uma criança medrosa, pois agora tudo eram demônios. Tudo com o que havíamos conversado em nossas brincadeiras sobrenaturais eram demônios. Tudo sobre o sobrenatural que já havíamos presenciado eram demônios. O fato é que quanto mais medrosa eu ficava, mais eu me aproximava de Rosaura. Eu não ia ao banheiro sozinha, não dormia sozinha, não ficava sozinha em momento algum. E só com ela eu me sentia segura. Acho que devido à separação dos meus pais, todos lá em casa se preocupavam muito com qualquer mudança nas minhas rotinas ou humor. Então ninguém discutiu quando eu fiquei obcecada com a companhia de Rosaura. Mas todos esperavam eu dormir para minha mãe tirar a boneca de dentro da casa para todo mundo dormir também. Minhas irmãs se recusavam a dormir com a boneca lá dentro. Na cidade onde eu morava, haviam vários lotes vagos nas ruas. Eram 2 lotes sempre.
que eles acabavam dando acesso a outra rua. A gente chamava de beco. Era tipo assim, tinha a rua, né? Aí tinha tipo um lote vago aqui e atrás dele o outro lote era vago. Então a gente conseguia passar pelo beco, tipo atravessar, sabe? Passar de uma rua para outra só atravessando esse beco. Lá tinha muito disso, muito mesmo. 3 casas abaixo da minha era ao lado de um beco. Eu brincava muito com a neta da mulher que morava nessa casa, que ficava do lado do beco. Certo dia, essa menina foi à minha casa, falando que uma prima dela havia tido uma experiência com suas Barbies. E que ela tinha visto as Barbies andando, etc. Então sua avó havia feito ela queimar todas as suas Barbies, e eu deveria fazer o mesmo. Essa família também era evangélica. Prontamente, com muito medo de estar abrigando pequenos demônios em minha casa, peguei todas as minhas Barbies, coloquei em uma sacola com as roupinhas e tudo mais, e levei para a casa dessa vizinha. E claro, eu fui acompanhada de Rosaura. Chegando lá, a mulher fixou o olhar sobre Rosaura e, depois de um tempo, me chamou para conversar. Ela disse que quando olhava para a boneca via um demônio. De acordo com ela, ele segurava no ombro da boneca e no meu. Ela acreditava que essa criatura estava ali para acabar com a minha vida, causando algum acidente de alguma forma, ou alguma situação que me levasse a tirar a minha vida. Seguiu a narrativa afirmando que, juntamente com as Barbies, eu também deveria me desfazer de Rosaura. Na hora eu fiquei sem chão. Não era possível que a minha boneca, que me acompanhava em tudo, era realmente algo amaldiçoado. Passou um filme na minha cabeça, de todas as vezes que minhas irmãs e primos falavam sobre ela. Inclusive, ela estava mudando com o tempo. O plástico de sua pele estava ficando amarelado, muito amarelado, incompatível com a idade que ela tinha. As escleras dos olhos também estavam amareladas e os dentes dela, por mais que eu limpasse, ainda assim estavam ficando pretos. Ela estava cada vez mais feia. O longo rabo de cavalo tinha sido cortado, pois tinha embuchado todo. Minhas irmãs viviam falando para mim: "Olha aí, ela está ficando mais feia ainda. Isso não é normal." Mas eu nunca dei vazão para o que me diziam. Infelizmente, dessa vez eu tive que dar o braço a torcer e assumi que eu estava ficando sem desculpas para todas as ocorrências com Rosaura. Voltei para casa sem falar nada com ninguém. Peguei todas as roupas dela e levei para a casa da vizinha. Ela pegou a Rosaura, as roupas e a sacola com as Barbies. Levou para o beco e fez uma oração e botou fogo. Então algo que nunca mais esqueci aconteceu. A sacola de plástico que estavam as Barbies não pegou fogo. E a Rosaura se contorcia, gemendo e gritando no fogo. Não eram movimentos normais de plástico no fogo, eram movimentos de dor. Ela gemia e virava rapidamente de um lado para o outro, enquanto a sacola de Barbies continuava lá, intacta, como se o fogo não a queimasse. Quando o último fio de nylon da Rosaura se queimou, a sacola de Barbies abriu. Elas se sentaram e riram, riram, riram e riram, gargalhadas assustadoras, e depois queimaram. Eu não chorei, eu não ri, não falei. Fiquei assim mais ou menos por uma semana. Acho que fiquei em choque. Voltei para minha casa com... Gente, eu tô arrepiando. É de madrugada, vocês têm dó de mim, não? Vamos lá. Voltei para minha casa completamente desnorteada. Minha mãe precisou ir à casa da vizinha para saber o que tinha acontecido. Eu tive pesadelos terríveis por toda a minha infância. Me desfiz de todas as minhas bonecas e até hoje tenho medo de boneca. Nunca dei uma boneca de presente para as minhas sobrinhas. E aí eu preciso até atualizar, porque depois de um tempo eu dei e a minha filha tem várias bonecas, então isso já foi uma coisa meio que superada. Minhas irmãs, quando pedi ajuda para escrever esse relato, me contaram que só souberam do desfecho com a Rosaura anos mais tarde. Elas disseram que nossa mãe não permitia falar sobre o assunto e não contou o que havia acontecido na época. Hoje em dia, teorizo que algum ser sobrenatural, por algum motivo que não sei explicar qual, queria estar na minha vida. Quando me desfiz da amiga imaginária, ela migrou para essa boneca. Quando a boneca foi queimada, ela se manifestou daquela forma, me assustando, traumatizando. Tanto a Rosaura quanto as Barbies. Eu acredito que nunca saberei o real motivo ou explicação. E tento seguir em frente.
Gosto de pensar que, seja lá o que for, desistiu de mim, e tudo o que aconteceu virou apenas uma história para ser contada. E é isso, o relato acaba aqui. E, gente, foi isso, aconteceu comigo. Ai, socorro. Aconteceu comigo. Como eu disse no início do relato, eu já mandei esse relato para um canal maior. E assim, depois, quando ele saiu, eu curiosa, eu fui lá ver os comentários e tal, e tinha muito comentário falando, porque ela era muito pequena, porque ela lembra disso. A real é que isso aconteceu por 3 anos. E isso era uma coisa assim, diária na minha casa, das minhas irmãs falando. E essa história foi contada e recontada, sabe? Então, assim, marcou a minha infância, marcou a minha memória e marcou as minhas irmãs também. E aí, quando eu fui escrever, perguntei para elas e tal, pedi para elas me ajudarem e elas me contaram algumas coisas que eu sequer lembrava. E assim, essa boneca eu ganhei dos meus pais. E ela era nova na caixa, então não tinha motivo para dizer assim, alguém fez algo de ruim na boneca e te deu essa boneca. Eu não acho que tenha sido isso, sabe? Eu realmente teorizo que essa amiga imaginária que eu tive, eu vou contar essa história para vocês também, tá? Mas uma de cada vez, né? Por favor. Eu não tenho histórias infinitas. Mas essa amiga imaginária ficou comigo por um tempo. E aí, por causa de alguns episódios, meus pais insistiram que eu parasse de conversar, de ter contato com ela. E logo depois veio a Rosaura, quando dizem que eu ficava tipo assim, não, eu não posso falar, minha mãe não deixa eu falar mais com você. Meu pai, do nada, eu olhava pro lado, não, sai daqui, eu não posso mais brincar com você. Eu imagino o medo das minhas irmãs. Mas assim, a Rosaura veio logo depois disso, sabe? Então eu teorizo que, seja lá o que for, que eu brinquei, que eu interagi naquela época, achou uma segunda forma de entrar na minha vida. Eu não sei, eu acho que pela minha idade, por eu ser a mais nova, aconteceu pouco tempo depois que a gente mudou para uma determinada casa, né? E então eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a minha teoria dessa história é essa. Hoje em dia eu não acredito mais, assim, que, tipo, Barbie é algo consagrado. Eu não tenho mais essas crenças, sabe? Mas eu acho que aquilo, não sei se tentou de outra forma entrar na minha vida, mas eu acho que, tipo assim, já que você vai me tirar da sua vida, já que você não me quer mais, então eu vou fazer um negócio aqui pra te marcar o resto da vida. E fez isso com a boneca, com as Barbies, pra realmente me traumatizar. Eu lembro de passar pelos cômodos e ver Sabe quando você passa assim de um cômodo pro outro e ver como se tivesse alguém ali, tem aquela sensação que tinha alguém lá e eu via nitidamente. Tipo, a metade dela assim, perto da porta, olhando, observando. Eu ia fechar a porta, eu tinha a impressão que ela tava ali naquele movimento da porta, que tava ali atrás da porta. Eu fiquei assim, paranoica. Era um nível que, tipo, qualquer tipo de loja que tinha aqueles corredores cheios de bonecas, eu nem entrava. Eu fiquei realmente muito traumatizada, eu fiquei muito tempo sem falar. Foi uma coisa assim, muito marcante, porque eu vi aquela boneca se remexendo, grunhindo, gemendo no fogo, e depois aquela sacola com as Barbies abrindo no fogo e as Barbies lá sentadas de boa no fogo. Foi muito estranho, foi muito bizarro. Não sei se vocês vão acreditar na minha história, mas essa é a minha história, a história da minha família que mais chama atenção, que mais marcou, né? Que traumatizou muita gente da minha família. Minhas irmãs também não gostam de boneca por causa disso, principalmente minha irmã mais velha, morre de medo de boneca e dessa história também. E é isso, gente. É a minha história, tem várias outras histórias que eu vi depois disso, a minha família viveu e eu quero muito contar para vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse especialzinho, mini especial de mil inscritos. E eu quero agradecer de verdade, de coração, mais uma vez, todos vocês que me acompanham, todos vocês que se inscreveram. Eu quero muito que vocês comentem aqui, não só o que vocês acharam da história, a opinião de vocês, mas o que vocês esperam do canal de verdade, porque é uma coisa que eu faço com muito amor mesmo.
eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu escolhi tentar fazer, eu escolhi logo esse tema, porque é um tema que eu gosto muito. Enfim, vai que dá certo, né? E é isso, muito obrigada, gente. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que tem medo de boneca pra livrar a pessoa do trauma também, igual eu me livrei. Ai, aí o meu foi só com o tempo, tá? Foi com o tempo, e aí depois, né, eu mudei de religião, depois eu fiquei agnóstica, enfim, foi. Minha vida é uma história. E essas coisas sobrenaturais eu comecei a ter uma percepção diferente disso, e aí o meu medo diminuiu bastante, sabe? Em relação a isso. Apesar que eu fui contando as histórias pra vocês, fica arrepiando o tempo inteiro. Mas eu não vou demorar mais. Muito obrigada, de verdade, de coração. Compartilha esse vídeo, curte. Se tiver a opção de hypar, hypa pra mim, por favor. Não sei se é assim que conjuga esse verbo. Pode falar assim, me conta aqui, viu? E se inscreve no canal. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso, a gente faz um especial de novo de 2.000 inscritos. O que vocês acham? O que vocês gostariam de ver aqui em algum vídeo comemorativo? E os relatos longos, assim, o que vocês acham da gente uns vídeos soltos, assim, com esses relatos longos? Me conta aqui, por favor. Quero muito que vocês me ajudem a construir esse canal, tá bom? E é isso, por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.